Então a gente está gravando, muito bom. Pessoal, boa noite. Eu vou pedir agora para vocês um pouquinho de atenção aqui. Tudo bem? Daqui a pouquinho, Peterson, eu vou colocar também a câmera, né, para você participar com o pessoal fazendo perguntas, né? E também, né, para não ficar aquela coisa da pessoa ficar falando sem estar vendo com quem fala, né? Então eu trouxe aqui um tripé para você poder enxergar também a sala enquanto está acontecendo a apresentação, tá? Então, pessoal, este daqui é Peterson Vogas de Aguiar. Ele é bacharel em engenharia ambiental. Peterson, você tem aquele PowerPoint de apresentação? Se você quiser já começar a... eu tenho aqui. Então, um segundo. já pode colocar aí que eu vou já falando com eles enquanto isso, né? Então, o Peterson é formado em engenharia ambiental, é pós-graduado em biotecnologia, tá? Combustíveis, agronegócio e fármacos, especialista em ESG, governança ambiental, social e corporativa, auditor interno do Sistema de Gestão Integrado, normas ISO 9001, 14001 e 45001 e observação comportamental. Inventários de emissões de gases de efeito estufa pelo protocolo GHG da FGV e formações em gestão de projetos, Design Thinking, ISPER e Alliance for Water. Caramba, vai ter que me ajudar aqui, Peterson. Stewardship, é isso? Isso, stewardship. Então tá bom. Peterson, agora que eu nem consegui projetar aqui, não deu tempo. Tá, não, mas não tem problema. Se quiser começar então, com ele aí. Então essa daqui é uma turma de primeiro ano da engenharia mecânica, né? Ah, legal. Tá, e aqui estamos no Velho Oeste de Santa Catarina, né? Em Xanxerê, pelo Instituto Federal de Santa Catarina. Peterson, a turma é sua agora. Perfeito. Então, deixa eu compartilhar a apresentação. É muito que eu não consigo ver vocês, mas eu vou seguir a apresentação aqui. Ele já passou aqui rapidamente o meu currículo, né? Aqui eu vou falar das minhas formações, mas falando de experiência, né? Eu estou há 10 anos na área de sustentabilidade. Eu me formei, eu estagiei no órgão ambiental do Estado de São Paulo, na CETESB. Aprendi muito lá dentro, que é um órgão realmente hoje de referência. Assim que eu me formei, eu entrei no sistema Coca-Cola, na empresa, na Leão Alimentos e Bebidas, que ainda compõe o sistema Coca-Cola, mas hoje num diferente formato. E na época a Leão era responsável por gestão de todo o portfólio da Coca-Cola, né, desde a produção à distribuição, daquilo que não é refrigerante água. Então, os sucos Del Valle, Chamate Leão pronto para beber, hidrotônicos, isotônicos, bebidas infantis, enfim. Então foi uma experiência muito interessante, fiquei 8 anos lá na área de sustentabilidade, também fazendo uma parte da gestão de riscos, gestão ambiental. Até lá eu cheguei numa coordenação de sustentabilidade. Agora da pandemia, né, saí da Leão, a Leão foi reformatada e a gente acabou, a empresa hoje ela está focada num negócio único. E aí eu fui para a Editora Moderna, lá eu fiz uma consultoria rápida para desenhar o plano de construção do planejamento estratégico da empresa, um relatório de oportunidades ambientais, também entreguei o primeiro inventário de emissões da Editora Moderna, que na verdade se chama Santillana hoje, ela parte do grupo espanhol, e estou aqui na Balduco agora como gerente de sustentabilidade, um gigantesco desafio aqui há 9 meses, porque a demanda pela agenda de sustentabilidade, a sede deles está muito grande, então a gente tem que até gerenciar um pouco de expectativas, mas estou adorando aqui colocar novamente meu conhecimento em prática e também aprender muito. E é por isso que eu amo trabalhar na área de sustentabilidade, tá? Para quem tem interesse ou curiosidade pela área, eu já vou colocar 2 coisas assim. Uma tem que ter curiosidade, vontade de aprender constante. Isso é inegociável. E uma capacidade de resiliência, lidar com frustrações.
Então, meu chefe até riu aqui quando eu cheguei aqui e me perguntou, o que é trabalhar com sustentabilidade para você? Eu falei, olha, é se apegar às pequenas vitórias no meio do mar de frustrações. Porque é isso, a gente tem que fazer o quê? Mudar. A gente tem que chegar, como eu cheguei aqui na Bauduco agora, uma empresa de 70 anos, pessoas que têm 30, 40 anos de empresa, e você tem que dizer para elas, né, que a gente vai precisar trabalhar de outro jeito, né, que o dia a dia dela vai ter que ser feito de outra forma, e que a gente vai ter que construir isso junto. E as pessoas não... naturalmente, existem estudos comportamentais que provam isso, elas não gostam de mudança. Né? Você pega os estudos falam de 90% das pessoas não gostam de mudança, né? 10% são os que vão para a onda. Então, é um trabalho muito desafiador. E se você não souber escutar nãos e buscar outros caminhos, usar a criatividade e lidar com essas frustrações, você pegar aquelas vitórias, sabe, aquelas coisas bacanas que você conseguiu fazer, você se frustra muito. Mas é parte intrínseca do trabalho e é muito gostoso, apesar disso, tá? A gente não quer afastar ninguém da área, não. Pelo contrário, a gente precisa de bastante gente na área, tá bom? Então, o que eu pensei em apresentar para vocês hoje, pensando até no primeiro ano de engenharia, eu nem sabia que era o primeiro ano, estou sabendo agora, gente, mas é mais legal ainda para mim, porque eu acho que vocês conseguem ter isso em mente ao longo do curso, isso é muito importante. Se alguém disser para vocês que ser um bom engenheiro é saber técnica, é saber fazer cálculo, é saber conhecer as soluções tecnológicas, dimensioná-las, estão completamente equivocados. Tá? Isso não garante o sucesso de ninguém, em empresa nenhuma, lugar nenhum. Porque você está tirando daí o aspecto humano. Como eu estava falando, a sustentabilidade envolve inovar, envolve mudar, provocar. E para isso você tem que lidar com pessoas, você tem que entender o que move as pessoas, como você engaja as pessoas nos seus projetos. E isso foi, falando assim de aprendizado hoje, eu falo uma coisa que eu falo com muita certeza após 10 anos de engenharia e 10 anos de sustentabilidade corporativa, que ser engenheiro, ter um diploma, né, não te garante muita coisa se você não tiver as habilidades humanas necessárias, entender que tudo é humano no fim do dia. Né? E a sustentabilidade traz muito isso para a engenharia. Então, por isso que eu trouxe aqui essa questão de princípios da sustentabilidade corporativa, que são universais, tá? Eles servem para empresas de 8 funcionários ou 5.000 funcionários, que podem ser aplicados às funções de engenharia. Qualquer solução de engenharia, você pode considerar esses princípios ao desenhar a sua solução, levar isso em consideração. Não vou ficar aqui falando de sustentabilidade, vocês o básico da sustentabilidade, porque eu rapidamente isso, porque não é o grande foco do meu trabalho, sensibilizar as pessoas para a importância da sustentabilidade, mas é como fazer a sustentabilidade. Então, quando a sustentabilidade começou com ecologia, né? O primeiro termo que surgiu aí sobre a sustentabilidade é um termo bem mais antigo, vamos dizer assim, hoje não se usa tanto, nem sustentabilidade se chama tanto, né? Hoje se fala muito de ESG, mas a ecologia vem de oikos do grego, que é casa, e logia, ciência, o estudo. Né? Então, é basicamente entender como funciona a nossa casa. Esse pontinho minúsculo do ponto de vista de cosmologia, a gente não é nada, né? Nada, e ao mesmo tempo a gente é tudo. Porque é todo o universo que nós conhecemos, é a única casa que a gente tem, e nós somos poeira, né, desse universo, somos uma conjuntura de átomos forjados à base de fusão nuclear em algum lugar do universo, e a gente veio parar aqui, né, e virou uma vida. E é muito doido pensar isso, né? Então a sustentabilidade a gente tem que pensar com uma visão mais cosmológica para entender essa questão de que nós estamos no ponto azul e que ele é um sistema fechado. E nós não temos caso alternativo, a gente só tem essa, ou a gente se vira com essa, não tem para onde ir, por mais que o Elon Musk queira levar a gente para Marte e tal, eu acho que não vai ter vaga no foguete dele para a gente. Né? Então, é um sistema fechado. Qual é a regra básica dos sistemas fechados? Tudo tem que ser reciclado. Se o sistema nada entra e nada sai, a única coisa que entra no nosso sistema é a luz solar, que é uma forma de energia, de radiação,
e nada sai, esse sistema ele tem que se sustentar com isso, né? Mas a gente dá de cara alguns números como esse aqui, que é o número do Brasil, por exemplo. Nós temos 91% dos resíduos indo para aterros e lixões, 7% a gente sequer sabe para onde vai. É aquele lixo que a gente perdeu num parque, foi parar no mar, nós não sabemos onde eles estão. Quando a gente fecha a conta, eles desaparecem. E menos de 2% hoje, arredondei para cima aqui, tá? Vai dar uma valorizada, vai para reciclagem. Isso é uma consequência da sociedade de consumidores, né? Que entende, atualizou a pirâmide de Maslow, das necessidades básicas para a autorrealização, e nessa autorrealização nós traduzimos isso em consumo, em pistas materiais. Não vou entrar aqui em problematizações, né, mas psicanálise, mas a gente, isso já acho que é uma constatação de todos, né? Nós somos uma sociedade de consumidores, a gente às vezes nem é cidadão, né? A gente é contribuinte, então é cliente, e isso tudo traz uma questão que nosso consumo é baseado bem nas nossas necessidades hoje, né? O marketing, a publicidade é baseado na criação de necessidade. Ele cria a necessidade para que você consuma, e esse consumo reflita você como identidade, né, e estrutura social. Então, o como eu consumo e o que eu consumo define o meu lugar na sociedade e o quem eu sou. Essa associação criou esse problema bem perigoso que a gente está lidando agora, à beira de uma catástrofe, né, em nível global. E por que esse modelo é insustentável? Porque ele é baseado em obsolescência programada, ou seja, é feito para quebrar. Hoje o aparelho celular já tem uma vida programada, já sabe mais ou menos quando ele vai parar de funcionar. Assim como várias outras coisas na nossa vida já foram desenhadas desde o seu projeto de engenharia para aquele material, com aquele material que vai durar tanto tempo, com aquele chip que vai pifar. Então, existe essa programação para que as coisas quebrem e precisem ser substituídas. Isso a União Europeia já está avançando rapidamente agora com legislações para identificar e punir a obsolescência programada. Mas tem uma ainda mais problemática, que é a obsolescência perceptiva. É quando aquilo ainda serve para a gente, mas fica ultrapassado. Foi feito para ficar ultrapassado. Então, eu posso ter um celular funcional, que atende às minhas necessidades, mas, puxa, é chato andar com esse celular, porque isso reflete a percepção das pessoas sobre quem eu sou, sobre quanto eu tenho de dinheiro, e aí eu preciso trocar de celular. Essa roupa não ela me serve, eu gosto, é confortável, mas ela não está na moda. Então, isso é a obsolescência perceptiva. E a grande questão do programa disso aqui é que os preços desconsideram as externalidades. O que é isso? Os efeitos que o processo produtivo, que o consumo de recursos tem, né, sobre as questões sociais, econômicas e ambientais indiretamente. Aquelas coisas que não entram na contabilidade da empresa. Então, aquele ambiente que foi impactado não entra na contabilidade da empresa com um dano ao bem coletivo. Muitos negócios talvez não fossem para frente se isso entrasse na contabilidade. E a consequência disso é que, em 1970, a gente atingiu... Quem nasceu de lá para cá, eu acho que já nasceu no de crédito vermelho. Tá? A terra mais ou menos produzia em recursos aquilo que era o que a gente consumia, necessitava enquanto sociedade. A gente já está hoje em 1,7, ou seja, 70% acima da capacidade da terra de produzir recursos, né, de se auto-renovar. E a projeção aqui até 2030 a gente chega a 2. Então, fica muito claro que isso é insustentável. E aí, a gente começou a escutar, né, uma demanda da sociedade muito grande por isso. Surgiram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os 17 objetivos que originalmente foram desenhados para países, mas hoje as empresas estão incorporando, né, nas suas agendas estratégicas de sustentabilidade. Então, por que as empresas estão fazendo isso? Por que a gente está... as empresas estão trabalhando, embarcando nessa questão da sustentabilidade? Vou dar um exemplo aqui. Hoje tem a questão da BlackRock, que é a maior gestora de recursos do mundo, né, nos Estados Unidos, e ela vai considerar a sustentabilidade como principal critério de estratégia dos investimentos, e aí sustentabilidade, leia-se ESG, né, para toda a questão de avaliação de crédito, liquidez
investimentos. Então, você vê um movimento desse e você fica, nossa, calma aí, né? A gente ouve falar que o mercado financeiro é meio incompatível, né? Porque o nosso modelo econômico é meio incompatível com a sustentabilidade, aí, vendo as empresas embarcarem, por que isso está acontecendo? E existem várias, né? Muitas variáveis, mas eu vou destacar duas aqui. Uma é realmente a convicção. Então, cada vez mais líderes, né, pessoas que estão à frente das empresas ou de organizações como um todo, estão cientes, né, do nível da crise que nós estamos vivendo. Não existe negócio se não existir planeta. Né? Mas também tem uma questão aqui de oportunidade muito grande. Por quê? Né? A gente ouve muito falar de sustentabilidade e eu escuto muito essa dúvida, é sustentabilidade ou é ESG, qual é a diferença? Bom, a sustentabilidade, o conceito mais universal hoje que eu aceito, é do tripé, do triple bottom line, né? Que é o social, ambiental e econômico. Quando eu consigo o equilíbrio desses três, eu tenho um desenvolvimento sustentável. Eu tenho um negócio, uma organização, uma iniciativa resiliente, uma sociedade que seja resiliente. E agora a gente ouve falar de ESG. O que é ESG? Isso é uma sigla em inglês, tá? O S é de environment, né, de ambiental, o S de social e o G é de governança. É como se o mercado financeiro, praticamente, tivesse trocado ali o crescimento econômico por governança. E essa mudança aconteceu porque os negócios entenderam que fazer sustentabilidade dá dinheiro. Né? Se eu tenho uma empresa que tem uma boa governança, eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo, do conceito de governança, que é o conjunto de processos que a empresa utiliza para gerir as suas operações, os seus objetivos. Naturalmente, quem tem boa governança endereça as questões de sustentabilidade. Quem tem uma boa governança entende quais são os riscos do seu negócio, mapeia esses riscos e mitiga eles. Então, se uma empresa tem uma boa governança, naturalmente ela vai endereçar, ela vai tratar os riscos ambientais, os riscos sociais do seu negócio, porque ela entende que se ela não fizer isso, ela é uma empresa que está fadada a morrer no futuro, porque o mundo está mudando muito rápido. Né? Tanto do ponto de vista físico, material, né? Mas tanto do ponto de vista cultural e tecnológico. Né? Físico material no nosso ambiente. Né? O planeta está mudando rapidamente, mas também o ambiente cultural e tecnológico tem acelerado o ritmo e as empresas não têm dado conta, né, de acompanhar. Eu vou dar um exemplo aqui, né, para ilustrar um pouco melhor. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu acho que muitas pessoas nunca ouviram falar de Blockbuster. A Blockbuster é uma empresa... Posso fazer aqui uma pergunta para o pessoal? Levantem a mão aí. Quem sabe o que é Blockbuster? Ninguém levantou a mão, Peterson. Ninguém levantou a mão? Ninguém. Cara, eu tô muito velho. A Blockbuster era uma grande locadora de DVDs nos Estados Unidos, né? De fitas, depois foi para DVD. E a Blockbuster cometeu uma série de erros no seu planejamento que levou a esse resultado aí. A Blockbuster desapareceu em torno de 2010 e a Netflix cresceu exponencialmente desde então. Sendo que em 2008, não está aqui nesse 2004, nem está nesse gráfico aqui, foi antes disso tudo aqui. Em 2004 a Netflix fez uma oferta para ser comprada pela Blockbuster por 55 milhões e a Blockbuster recusou, né, essa oferta. Hoje a Blockbuster não existe mais. E isso é uma questão de sustentabilidade de negócio, sustentabilidade corporativa, questão de sustentabilidade do negócio, como que o negócio sobrevive ao longo do tempo dentro de um mundo que está mudando. Qual é o grande problema das empresas? Elas querem fazer o certo por tempo demais. Aquilo que era certo, mas era certo há 5 anos atrás, ainda é o certo, ainda é o que eu preciso, ainda é necessidade do meu negócio. Então, cada vez mais as mudanças estão acontecendo, as empresas precisam incorporar isso no planejamento e na visão delas.
A Blockbuster entendia que o negócio dela era alugar DVD. A Netflix entendeu que o negócio dela era oferecer opções de formas de consumo para o cliente. Né? Ela identificou um problema, ela solucionou, e a Blockbuster continuou fazendo melhorias contínuas. Ela pagou de melhorar? Não. Ela fez caixa eletrônico de DVD. Você pegava o eletrônico e DVD e devolvia, tal, não sei o quê. Só que ela melhorou algo que estava fadado ao fracasso. Então não adianta você ter melhoria contínua se você está olhando só para dentro. Vocês vão ouvir falar isso ao longo do curso ainda, né? Sistema de gestão, melhoria contínua, principalmente sistema de gestão. E aí, uma falha de quem aplica sistema de gestão para a sustentabilidade, meio ambiente, sem aplicar uma visão externa, sem olhar para o mundo, para as necessidades, né? Sem olhar para quem está sendo atendido por aquele projeto, sem escutar as pessoas, acaba caindo nesse tipo de erro. Então, o que é sustentabilidade do ponto de vista de negócios, tá, gente? Aqui eu vou falar negócio, mas entendo isso do ponto de vista de projetos, iniciativas, né, organizações, no geral, não só negócios do setor privado. Nós temos duas regras que a gente utiliza aqui para dizer o que é sustentabilidade. Sustentabilidade é quando a gente tem alto impacto para a sociedade, né, o negócio tem alto impacto para a sociedade, gera valor para a sociedade, mas também gera valor para o negócio. Então, quem acha que sustentabilidade é abraçar árvore ou fazer projeto social, principalmente projetos filantrópicos, está muito equivocado. Tá? Porque sustentabilidade envolve também sustentabilidade do sistema econômico da empresa. Né? Então, se você faz o bem, aqui em cima, né? Faz o bem, mas você faz o bem para a sociedade e não faz o bem para o negócio, você não traz resultados de volta para o negócio, você está fazendo filantropia. Seu negócio, o seu projeto está consumindo recursos e não traz retorno nenhum para a agenda de sustentabilidade, nem no negócio. Assim, então, esse negócio vai morrer e para ele fazer o bem, precisa continuar vivo. Então, ele vai fazendo o bem, fazer o bem até morrer. Se ele não faz bem nem para a sociedade, para o negócio, ele vai perdendo a competitividade, vai gerando passivos socioambientais, econômicos, e é um negócio também fadado à morte. Se você faz bem para o negócio, gera valor para o negócio, mas não faz bem para a sociedade, né, não gera nenhum retorno para a sociedade, o que você está fazendo? Você está ignorando as necessidades de alguns grupos. Porque não é possível que o seu negócio não atenda a nenhuma necessidade da sociedade. Então você está ignorando a necessidade de um grupo, de grupos de interesse do seu negócio, claro, e aí isso também gera passivo, você fica só apagando incêndio, porque uma hora surge uma greve, uma hora surge um problema de um cliente insatisfeito, um acionista insatisfeito, algum público está sendo ignorado. E o cenário ideal é quando a gente gera uma iniciativa de sustentabilidade, ela gera valor para a sociedade e para o negócio. Quando você gera valor para os dois, você tem uma empresa que inova, que tem impacto positivo na sociedade, que gera valor compartilhado, ela compartilha os valores que ela está gerando e ela ganha resiliência. Por quê? Porque as necessidades de todos estão sendo observadas. E ele aprende, porque para fazer isso também tem que ter muito sistema de gestão, então ele aprende a identificar, se antecipar e as necessidades, não só necessidades do negócio, mas de toda a sociedade. Então a gente precisa, para ter sustentabilidade, né, em projetos, em empresas, precisamos ter competitividade. Tem que ser competitivo. Não adianta você querer fazer sustentabilidade, mas oferecer uma coisa que não se sustenta no mercado. E tem que cooperar com o interesse comum. Você tem que gerar algum valor para a sociedade. E a primeira pergunta, assim, quando a gente vai trabalhar isso numa empresa, num projeto, é qual é o meu propósito? Qual é o problema que eu não resolvi? Se o seu negócio não resolve nenhum problema, se o seu projeto não resolve nenhum problema, ele não tem por que existir, ele não tem propósito. Então, o seu propósito tem que estar alinhado às necessidades, né, de quem vai ser atendido. E a gente começa esse trabalho pela materialidade. Desce um conceito completamente novo para vocês, e é um pouco confuso mesmo, mas eu vou tentar deixar aqui de maneira bem resumida o que é, tá? Bem resumida mesmo. Basicamente, materialidade é você entender quais são os aspectos que são relevantes para o seu negócio e para o seu projeto.
tá? Ou seja, quais são os temas que podem potencialmente gerar impacto nele, seja positivo ou negativo. E quais são as partes interessadas, ou seja, os públicos que estão envolvidos nesse projeto, seja as relações aqui são muitas, interesses aqui entendo por relações, quais são as partes relacionadas. Então, eu posso ter uma relação de dependência, de resistência ou de patrocínio, né? Então pode ter um cliente, um fornecedor, os meus funcionários, a alta liderança da empresa, todos eles são públicos, um órgão de regulação, um órgão ambiental que vai licenciar o meu projeto, são todos públicos internos ou externos que esperam algo desse projeto, seja positivo ou negativo, que são impactados também por eles. E a gente, no processo de materialidade, discuta essas partes. A gente vai consultar elas e falar assim, o que você espera de mim? O que você espera desse projeto? O que você acha que esse tema, qual o nível de relevância que esse tema tem para esse projeto? E você tem toda uma metodologia para a gente fazer isso, tá? Mas, resumindo aqui o processo, a gente faz um amplo mapeamento de todos os temas que potencialmente possam ter algum impacto no projeto ou no negócio. A gente leva esses temas que a gente mapeou previamente para conversas com essas partes interessadas, que a gente chama de stakeholders, é o termo mais corporativês para chamar isso, mas é partes interessadas. Então são pesquisas, sejam elas formulários, entrevistas, conversas, para cada público a gente vai adaptando isso e vai conversando com isso para entender quais são os temas mais relevantes para eles. E com essa avaliação a gente consegue montar uma matriz onde a gente entende qual é a relevância desse tema para a sociedade, principalmente então que a gente fala de stakeholders externos, quanto para a empresa. E a gente faz uma priorização desses temas para poder trabalhar a sustentabilidade do negócio, mas garantindo que todas as partes envolvidas nele foram escutadas. Tá? Então, se eu tiver que resumir os elementos que uma empresa precisa ter, ou um projeto precisa ter, para ter sucesso, né, conseguir atingir os seus objetivos, ele precisa ter um propósito bem claro. Qual o problema que eu pretendo resolver, o que eu preciso, o que eu pretendo entregar. Ter cultura. Cultura, gente, depois mais pra frente eu vou falar assim, é cultura organizacional. Como as pessoas se organizam para atingir um objetivo. Então, a cultura organizacional é o que a empresa espera da gente em termos de comportamento. Qual é a cultura de organização das pessoas que estão envolvidas no projeto? Se não houver uma cultura, não vou dizer universal, nem padronizada, mas uma cultura que converse com os indivíduos se enxerguem nela e respondam a essa cultura, você não consegue sustentar no longo prazo as iniciativas. Os projetos morrem, as pessoas se frustram, se desmotivam, não entendem por que está acontecendo, e aí param e as coisas não vão para frente. E por último, governança. Governança, como eu disse, é um conjunto de procedimentos, de processos, políticas, de rotinas, de monitoramentos, enfim, tudo aquilo que a empresa, o jeito é o como você faz, né? Como você monitora o que você faz. Então, se você não tiver disciplina e governança, que envolve também a governança, envolve planejar, né, executar, monitorar o que você executou, fazer análise crítica do que você executou, todo esse conjunto de processos, também as coisas não acontecem como planejadas e saem do controle. Estou colocando isso aqui numa visão de nível de planejamento. Já falei da materialidade para vocês. Então, materialidade e propósito se retroalimentam. Eu tenho o que eu quero fazer, materialidade é quem está envolvido nisso, quais são os temas relevantes nisso que eu quero fazer. Com isso a gente sai com diretrizes, ou seja, quais que eu quero então para o meu negócio, para o meu projeto. Aí eu quero que ele tenha um baixo, né, eu quero reduzir o consumo de água, eu quero que ele não tenha impactos negativos em direitos humanos, eu quero que ele seja positivo em carbono, que não tenha impacto no efeito estufa. Então você tem as diretrizes,
São linhas gerais daquilo que a gente quer como organização, né, ou como projeto. Tá? Está escrito errado aqui, gente, podia, né? Não, tá certo, acho que estava errado. E aí você parte para o plano estratégico, ou seja, um plano mais, uma coisa mais material mesmo, assim, mais concreta do que você quer fazer no longo prazo. Então, onde eu quero chegar no longo prazo com esse negócio, com esse projeto. O plano tático já é aquilo que a gente vai fazer no, vamos dizer assim, no médio prazo, né? Isso normalmente se desdobra em programas ou projetos por frente de trabalho, né? Aqui você está olhando todo, em cima o planejamento estratégico, embaixo você está olhando por frente de trabalho. Isso tem um nível operacional, que é ir lá no departamento mesmo, só que estratégia de alta liderança, como que as pessoas, as cabeças, né, que pensaram ou estão pensando aquele negócio ou aquele projeto, estão, o que elas pensam para a iniciativa, e lá embaixo a gente tem o operacional, que realmente são os departamentos, as pessoas que tornam aquilo, que operacionalizam, executam as atividades. E isso aqui normalmente a gente trabalha no curto prazo, né? Atividade por atividade, você vai monitorando e fazendo os ajustes conforme necessidade. Não sei se ficou muito conceitual, gente, mas depois assim, a gente volta, tira a dúvida, conforme vocês quiserem, tá? Mas isso aqui, como eu disse, se aplica para qualquer nível de organização e para projetos, tá? Eu quero fazer um projeto de sustentabilidade, tudo isso aqui também se aplica, só que você adapta para esse contexto, que é só um projeto, não é uma organização. Então você vai retirar alguns elementos, vai simplificar, mas tudo isso que é aplicável, tá? E como exemplo que eu trouxe, do sistema de gestão, o que garante que isso tudo acontece como a gente planejou, nós não utilizamos sistemas de gestão, é aquilo que sustenta a governança. Você deve ter ouvido já falar de ISO, normas ISO, né, como ISO 9000, que é a norma de gestão da qualidade, você tem a da 14000, que é a gestão do meio ambiente, a 45000, de saúde e segurança, tem outras aí, mas essas são as mais conhecidas, tem a 22000, que é de segurança de alimentos, então para a indústria de alimentos, que é a experiência que eu tenho, eu acabo utilizando bastante. Então, você tem que entender o contexto da organização do projeto, em primeiro lugar. Parte daí. Nenhum projeto existe de forma isolada. Ele existe para atender uma necessidade e ele existe dentro de um contexto. Ele está dentro de uma organização, que está dentro de uma cidade, que tem o seu contexto, que está dentro de um estado, que está dentro de um país, e dentro do planeta. Então, se você não contextualizar bem o onde, o como, o contexto do entorno do seu projeto, e não escutar quem está, as partes envolvidas, você tem altíssima chance de falhar, de não atingir o sucesso que você está pretendendo. Então aqui, especificamente da ISO 14000, que eu só como exemplo, né, o contexto quais são os aspectos ambientais? É parecido com a materialidade, né? Quais são os aspectos ambientais envolvidos na minha organização? Quais são os requisitos legais? Quais são as normas que já existem que eu preciso atender? Dos aspectos ambientais, eu faço filtro, vou para significativos. Dos filtros ambientais significativos, né, coisa que a gente pode ignorar, não vale a pena ficar gerenciando isso aqui, porque o risco de isso aqui se materializar, de eu ter um impacto ambiental real, né, nesse aspecto mapeado é baixo, eu vou ignorar ele, né, dá para ignorar. Eu vou pegar os significativos. Uma coisa que as normas também vêm disciplinando muito a gente, tá, sempre que a gente identifica um risco, a gente identifica uma oportunidade. Tá? Isso tem que ser feito. Todo risco traz uma oportunidade. Então, a gente pega lá os aspectos ambientais significativos, identifica quais são os riscos relacionados a eles e quais são as oportunidades relacionadas a isso. Isso é um exercício que a gente tem que ser feito mentalmente, porque no começo é muito difícil fazer, mas todo risco traz oportunidade. E isso as normas todas de gestão hoje vêm trabalhando muito. Gestão de mudanças e riscos e você trazer as oportunidades relacionadas a riscos. Porque já foi entendido que esse é o grande diferencial dos negócios que querem ter resiliência. Mapeou risco, oportunidade, você vai para o planejamento das ações, certo? Que pode ser planejamento estratégico, tático, onde tudo for. Planejou as ações? Então, você tem que ter implementação dos
objetivos ambientais que você quer atingir com essas ações. Então você precisa definir o que você quer monitorar, o que você quer melhorar, quais são os objetivos que eu quero atingir com essa ação. Planejar bem essa ação. Então, como as normas tratam essa questão do nível de planejamento também. Então, como eu pretendo alcançar, não é só o que, mas o como. E a implementação dos controles de apoio de operação. Então, assim, como eu monitoro isso no longo tempo, como eu faço ajuste de rota, quais são os procedimentos e, enfim, operar, iniciar, botar a roda para girar e depois iniciar a melhoria contínua. Né? O PDCA sempre está melhorando o sistema. E aqui tem uma coisa que a gente ignora muito, tá? No dia a dia, já vi, cara, vocês não fazem ideia, assim, projetos gigantescos irem para a vala, para o ralo, jogar de milhões de dinheiro fora, porque no planejamento da ação se ignorou quais os caminhos possíveis para atingir os objetivos desejados. Tá? Às vezes, principalmente nós engenheiros, a gente vai na resposta que a gente já aprendeu na faculdade ou que a gente conhece como padrão. Então, assim, eu estou com uma estação de tratamento, a estação de tratamento da fábrica não está dando conta de tratar todo o efluente. O que eu vou fazer? Qual é a resposta óbvia? Eu vou ampliar a estação. Você vai lá e gasta 3 milhões, 4 milhões, amplia a estação de tratamento e o problema continua a crescer. E depois de alguns anos vai ter que ampliar, e aí a operação vai ficando mais complexa, consumindo mais dinheiro, você não resolveu o problema. Porque às vezes você não se fez perguntas básicas lá atrás, assim, por que eu estou gerando mais efluente? O que está acontecendo lá dentro da produção que eu posso mudar para eu gerar menos efluente em vez de ampliar a estação? Então você precisa voltar para o problema e entender bem o problema antes de partir com a solução que parece óbvia. E é aqui que muitas empresas falham, como a gente deu o exemplo lá da Netflix e da Blockbuster. A Blockbuster ficou presa na melhoria contínua. Então a gente vai otimizar a maneira como o cliente busca e pega, né, busca e devolve o DVD. Mas não era isso que o cliente queria, não era isso que a sociedade estava desejando naquele momento. Isso não resolvia o problema, que era o usuário ter controle da maneira que ele consome o conteúdo. Né? Mudar a experiência do usuário. Então, ela fez a melhoria contínua? Ela fez, mas na direção completamente equivocada. Então, às vezes, tem que dar um passo para trás e olhar o todo, antes de ficar preso só no sistema de gestão tradicional, olhando para a melhoria contínua. E aqui eu vou trazer para vocês um conceito que a gente usa muito, principalmente na indústria, que é do sistema de gestão integrado. Então, poxa, a gente tem sistema de gestão de qualidade, sistema de gestão de pessoas, sistema de gestão de qualidade de produto, de meio ambiente. Então, como que a gente integra isso tudo? Se esses sistemas não se conversarem, se tudo não estiver se retroalimentando e se integrando, não tem como funcionar também no longo prazo, não tem resiliência. Tá? Então, a base de todo projeto ou negócio é um sistema de qualidade dos processos, que é o que a gente chama, as empresas aplicam muito usando a ISO 9000, né, como base para identificar se você tem todos os elementos do seu sistema de gestão que são necessários para você garantir a qualidade dos processos. Então aqui não é qualidade do meu produto final, não é a qualidade do meu projeto, do resultado dele, mas é a qualidade do processo, a qualidade com que eu identifico os meus riscos, a qualidade com que eu mitigo os meus riscos, a qualidade com que eu defino as minhas metas, a qualidade com que eu busco, defino as ações para atingir essa meta. Então é a qualidade dos processos. Em cima disso, a gente constrói um sistema de qualidade do produto. Seja qual ele for, pode ser uma peça automotiva ou ser um alimento. Você tem requisitos de qualidade de produto que você precisa atender, de segurança do produto. Mas, quando a gente fala disso, a gente não está falando de qualidade do produto. Então, entra um pouco nisso também, mas no geral a gente está falando de qualidade de processo, qualidade de gestão. Normalmente, lado a lado, anda aqui um sistema de gestão ambiental e um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Todo projeto de engenharia mecânica, então, vai ter muito isso. Por isso que eu falo, não tem como ignorar que todo projeto, toda iniciativa tem impacto
nas pessoas, tem impacto no meio ambiente, tem impacto em qualidade. Então, isso tudo precisa estar integrado, essa visão precisa estar integrada e a gestão também, tanto dos riscos, quanto das oportunidades, quanto das ações. Em cima disso, eu consigo fazer uma gestão da minha cadeia. Gestão de cadeia é o quê? Desde quem me fornece os materiais, os recursos que eu preciso para a execução, quanto o meu cliente final que vai receber, né, o produto. Então, você gerir a sua cadeia é muito importante também, porque só com isso você consegue evitar uma quebra, evitar impactos em calendários, impactos em custos, você desenvolver os seus fornecedores, para te entregar os insumos, matérias-primas com a qualidade que você precisa, né, desenvolver junto com eles. Então, não tem como você ter excelência no seu negócio se você não tiver uma gestão na sua cadeia. Então, isso tudo aqui vai ser construído para quê? Para a gente chegar na excelência e na inovação. A inovação é extremamente necessária para que hoje um negócio seja sustentável. Quem não inova, morre. Para isso acontecer, a gente chega, né? Lá de cima vem o quê? O planejamento. Planejamento estratégico. Né? Você olhar para o todo e se planejar por longo prazo, mas também o planejamento envolve se preparar para aquilo que não é planejado. Como que eu me preparo para receber uma pancada? E só se você ganha resiliência. Então você não pode pensar também só no que está previsto. Tem que pensar também no que não está previsto. Qual que é a sua reação quando algo não previsto acontece? Qual é o seu mecanismo de reação? Você treina as pessoas para isso? Você define um processo de gestão de crises, né? Gestão de imprevistos, vamos dizer assim. Então isso também é algo muito, às vezes, desconsiderado nos projetos. E isso é se você tem um crescimento sustentável ou uma iniciativa sustentável, né? Que realmente vai entregar o valor que está previsto e vai se sustentar no longo prazo, né? Vai ter resiliência, não vai ser uma entrega pontual. E aí, como que eu evito esse tipo de situação? No meio né, a gente está lá tocando o projeto, está tocando o negócio e acontece a situação dessa, né? A pessoa que não quis vender a casa e acabou no meio da rodovia, nem ela consegue morar bem, porque agora está cercada de avenidas. Aqui no caso já está em demolição, mas, né, já foi um claro caso de desacordo entre as partes interessadas, né? O projeto foi iniciado sem que isso aqui tivesse essa relação tivesse resolvida. E aí nenhuma das partes ganhou. A pessoa não tem mais qualidade de vida onde ela quis, né, na moradia dela, e a rodovia não pode funcionar porque tem uma casa no meio. Ninguém saiu ganhando. E isso, por incrível que pareça, é a coisa mais comum que a gente vê em projeto. Toca, depois a gente vê. Se aparecer problema, a gente resolve. E uma coisa que a gente tem que ter muito em mente quando a gente encontra essa situação nem sempre tem um lado errado. São sempre dois lados, às vezes, da mesma moeda. E esse processo de escuta tem que ser muito altivo, ele tem que ser muito generoso, você tem que ter uma escuta aberta, não reativa, para realmente escutar de verdade o que as pessoas estão dizendo. Porque às vezes nem sempre elas sabem dizer o que elas querem. Você que com as palavras ajuda elas a identificar quais são as necessidades delas. Então, se a sua escuta não for verdadeira, for processual, não vai adiantar nada também. Então você tem aqui essa questão também nesse aspecto humano e muito sensível no processo de escuta e de articulação, né, de engajamento com as partes interessadas. E como eu disse, tudo tem que ser baseado em cultura. O sistema de gestão é baseado em cultura, ficou meio solto esse slide, era para ter visto lá atrás. Mas se a gente definir uma cultura organizacional, um sistema de crenças e valores compartilhados que se desenvolve dentro de uma organização. Então também não é uma coisa sacramentada. A cultura organizacional ela também está em constante desenvolvimento. Você pode definir a cultura que você quer para o seu projeto, para a sua organização. Como que eu quero que as pessoas, qual a mentalidade que eu quero que as pessoas que estão envolvidas tenham, para que a gente espalhe a mesma língua
compartilhe esses valores e a gente permita que o sistema rode. Porque ele orienta o comportamento dos membros. Se a gente sair lá da indústria da década de 70, tinha uma indústria de controle. Então eu vou controlar como as pessoas fazem. Eu vou ter procedimento para tudo. Tudo vai ter uma instrução técnica. Eu pego assim, faço assim, ponho o parafuso ali, isso aqui. É importante ter isso? É. Mas se você for para uma cultura de policiamento, de controle, a própria psicologia fala que todo controle gera um contra-controle. Então, é natural do ser humano fugir do controle. Ele vai querer burlar o controle. Como que a gente evita isso? Então, como que as organizações entenderam isso? Não adianta eu ter o controle. Eu preciso trabalhar as crenças, a cultura. Ou seja, a pessoa, eu preciso preparar a pessoa para que ela faça as melhores escolhas no dia a dia, considerando o que eu espero dela. Acreditando que aquilo é a melhor escolha para ela e para o negócio. E não porque eu estou monitorando ela, não porque eu estou controlando o que ela faz. Enfim, voltando naquele slide aqui, ó, como que eu evito isso aqui? Eu evito com escuta, questão de partes interessadas, tendo cultura organizacional e tendo gestão de mudanças. A gestão de mudança, ela vai ser, a cultura vai apoiar a gestão de mudança. Isso hoje é um dos elementos centrais das normas. Vocês vão ver que isso está ganhando muito espaço nas normas todas de sistemas de gestão, porque foi entendido que cada vez mais as mudanças vão acontecer e que as organizações não tinham ainda ferramentas para trabalhar com isso, né, maduras, e aí começou -se a cobrar muito isso no sistema de gestão hoje. E eu, aqui é da minha cabeça, tá, gente? Eu coloquei esses 4 elementos porque eu vivo no meu dia a dia. Tá? Peterson, queria fazer aí só um complemento aí. Quando aparece gestão de mudanças, né? A Daniele, aqui eu acho que é a única pessoa que estuda comigo lá na gestão de manutenção. Tem mais alguém aqui da gestão de manutenção? Bom, ela é testemunha, então, né, do que eu vou falar aqui agora, que o que eu tenho trazido bastante para eles, né, apesar de nós aqui na nossa região trabalharmos com empresas que são frutos, né, de famílias que ampliaram seus negócios, né, ainda temos uma gestão familiar muito arraigada, né, dentro ainda mais dentro dessa cultura de gringo que a gente tem aqui, né? Aqui a gente tem 2 culturas, 3 culturas na verdade, né? A gente tem a cultura aqui dos povos da região mesmo, né? Dos povos que viviam aqui antes. Tem também a cultura dos gringos, que aqui são os italianos, né? Descendentes de italianos, e dos alemães, né? E eles se tratam assim mesmo, né? Você é gringo, você é alemão. E é muito forte, né? É muito notório perceber isso, é visível. Então, aqui a gente pode preparar, né, os futuros engenheiros falando sobre mudança de cultura, né? E mudança de cultura é uma coisa difícil de acontecer mesmo. Então, o que eu tenho comentado com eles, inclusive baseados em muitos autores, né, que têm agora tratado sobre cultura de mudança, né? Que é você, né? Como você está tratando aí, só para relembrar, né? O pessoal que vai fazer gestão da manutenção comigo e vai ouvir esse termo mais vezes, né? Mas é muito diferente você tentar mudar a cultura de uma pessoa do que você buscar mostrar para ela quais são as situações e tentar fazer com que esta pessoa seja uma pessoa apta a mudanças. E aí você vai ter uma ferramenta afiada sempre, né? Ao invés de ficar afiando a ferramenta toda hora. Porque a gente está falando da cultura aqui num recorte, né? Eu não vou conseguir mudar todo o conjunto de crenças de uma pessoa, né? A psicologia está aí com esse desafio, a neurociência, todo mundo com esse desafio há um bom tempo, né? Então a gente não é o objetivo aqui,
né? É a maneira como a pessoa se relaciona com a mudança no ambiente daquele projeto ou daquela organização. E a própria mudança de cultura organizacional já é um projeto de gestão de mudança. Como que eu vou mudar a cultura organizacional? Eu tenho que diagnosticar qual é a cultura, entender quais são os elementos que eu não quero na minha cultura, quais são os elementos que eu quero na minha cultura. Então eu quero que as pessoas peguem e resolvam, eu quero que elas sejam proativas, não, eu quero que elas tenham mais, devido à natureza do meu negócio, eu quero que as pessoas tenham uma cultura mais de diligência e cuidado com cada coisa que elas vão fazer. Então isso vai depender do contexto da organização. Não tem como você aplicar isso de maneira genérica, né, para todo mundo. Então você diagnosticar qual é a sua cultura organizacional e para onde você quer ir. Isso também já é um processo em si de mudança. E que toma tempo. Por isso que eu falei que assim, sustentabilidade é frustração, é nesse sentido. Porque às vezes a gente quer acelerar o processo e a mudança ela não é sustentável se ela não tiver a mudança cultural junto, né? Se você não conseguir sensibilizar aquela pessoa para a mudança e engajar ela no seu projeto. Então você tem primeiro essa parte de planejamento da mudança. Seja ela a mudança planejada ou não. A mudança pode estar planejada ou não. Mas o que você vai mudar tem que estar planejado. Então vou dar um exemplo para a pandemia. Como que eu vou me adaptar à pandemia? Isso não era uma mudança planejada, né? Ninguém sabia que vinha uma pandemia. Mas eu precisei me planejar rapidamente para me adaptar à pandemia, às minhas operações da pandemia. Então, o gatilho pode ser planejado ou não, mas a mudança precisa ser planejada, né? E aí o sistema, quando ele sofre uma mudança não planejada, uma quebra, né, algo nesse sentido, o sistema tem que se adaptar. Você tem que estar preparado para a rápida adaptação, ainda mais no mundo de hoje. Então, como eu me adapto, e aí ou eu volto para o estado inicial, ou eu mantenho a nova configuração que eu assumi. Então, a pandemia é um outro exemplo, né? Então as empresas se adaptaram para o home office, tem empresas que estão voltando para o modelo presencial, e tem empresas que se adaptaram ao novo modelo e já devolveram os escritórios. Então, aí é o que faz sentido para a sua organização. Mas, quando a gente fala de resiliência, né, isso, você tem um evento, né, que muda ali, tem um impacto na sua operação, no seu projeto, como você se adapta ou escolhe voltar para outra. Às vezes nem é possível voltar mais para a condição original, né? Ou você assume a sua nova configuração de operação. A governança é quem faz, quando faz, como a gente analisa isso, né? É todo o conjunto, todo o sistema de gestão, né, e políticas, diretrizes do projeto ou da organização. A comunicação e o engajamento das partes interessadas, que eu já comentei um pouco. Gente, eu já vi projeto de milhões empurrado, não é brincadeira. Já dei o exemplo de um aqui, de ampliação de estação de tratamento, não funcionou. Por quê? Porque eu não trabalhei a gestão da geração do efluente. Eu tive que dar um passo atrás. E se eu tivesse escutado todo mundo, né, todas as pessoas que foi feito depois, né, você botar todo mundo na mesa e falar assim, calma aí, você é o que gera o efluente, você é o que trata o efluente, você é o que destina o efluente, calma aí, vamos escutar todo mundo, né, a visão de cada um, e aí construir uma solução que atenda às necessidades de todos. Parece que isso não é possível, mas é possível. Então eu preciso engajar, me comunicar com quem vai ser impactado sobre o projeto. Eu preciso mapear quais são as partes interessadas, quem vai ser impactado, quem é interessado no projeto, quem tem resistência a ele, tudo isso tem que ser mapeado. Você tem que se comunicar com essas partes e engajar elas também no seu projeto. E aí tem técnicas, tá? A gente não vai entrar aqui nos detalhes, tem vários artigos sobre isso, né? Tem muito conteúdo sobre isso, estou trazendo só uma visão mais do ponto de vista de estratégia, como que a gente aborda isso, né? E, por último, o ancoramento em cultura organizacional. Se você não ancoramento, você não sustenta essa mudança. Porque a pessoa não entendeu por que ela está mudando, onde a empresa quer chegar com isso, né? Não viu o valor. Então também está muito relacionado a essa questão anterior de você engajar as pessoas. E você só engaja se isso tiver ancoramento em cultura. E ancoramento em cultura é como que a cultura absorve essa mudança
para que ela se mantenha no longo prazo. Se a cultura não absorve essa mudança, ela morre. Uma coisa que fala muito, por exemplo, de leis, né? Se a lei pegou ou não pegou. Então, assim, como assim a lei não pegou? Por quê? Porque não foi absorvida pela cultura. Nem por quem monitora o cumprimento da lei ela foi absorvida. Né? Ela foi ignorada. Então, vou trazer aqui mais alguns elementos, tá? De gestão de mudança, que é importante ter planejamento estratégico. Então, essa construção da visão, onde eu quero estar. Aí sim eu delimito qual é a melhor solução que eu tenho, escutando as partes interessadas. Então eu especifico a mudança e delimito, porque senão vira igual trabalho de TCC mal feito. A gente vai ampliando e vira um título de 4 linhas. Então você tem que delimitar bem o que você quer, a sua abrangência, né? Até onde você quer ir. Definir a governança, responsabilidades, papéis, né? Métodos de comunicação, procedimentos, toda a governança do projeto ou da gestão do negócio, comunicação com as partes interessadas constante, então para gerenciar expectativas e atender às necessidades, identificação de impactos e obstáculos, então quais são os riscos do que eu estou fazendo, da mudança que eu estou fazendo. E aqui também muitas empresas, organizações falham, tá? Nos projetos. Vou dar um exemplo. Trabalhei num processo que era um projeto de gestão de fornecedores, homologação de fornecedores, que é você entender os requisitos que todas as áreas que o fornecedor precisa ter, todos os requisitos que o fornecedor tem que atender para fornecer para uma empresa. E aí você implementa um sistema que vai monitorar esses requisitos, seja ter uma licença ambiental, ter uma licença para transporte do material, um certificado de qualidade do material, ter ou não ter um PCMSO, que é um programa de saúde dos funcionários. Então, você define esses requisitos e você monitora eles, né? Você solicita os fornecedores, aprova ele para fornecimento e monitora isso. A área de instrumentos foi lá, comprou software de 1 bilhão em cacetada, implementou, falou, usem. Simplesmente, meses depois, o software foi descontinuado e a gente voltou para a planilha Excel. Porque não funcionava. As pessoas que iam utilizar o sistema não foram escutadas em nenhum momento. Ninguém sentou para escutar as necessidades delas. Como que funciona o fluxo hoje? Né? Se o novo fluxo já funcionar para as necessidades das áreas, dos processos das outras áreas. Então, eles olharam para a necessidade deles, nós, como suprimentos, como área de compras, precisamos ter um sistema, desenhar a solução baseada na necessidade deles e ignorar a necessidade dos demais públicos, né? Que eram áreas internas também do próprio negócio. E gastou-se, né, alguns milhões nesse projeto, foi fazendo uma gambiarra, depois outra gambiarra, até o ponto que se desistiu do projeto, vamos voltar para Excel, estava funcionando melhor. Então, se você não identifica bem os impactos, também vale muito para o projeto de engenharia, por exemplo, a gente vê muito essa implementação de linha. Vamos implementar uma linha de produção nova. Os caras vão lá, definem onde vai ser construída a linha, compre a linha e fala, agora implementem. Vai lá, engenharia, implementa aí a linha. Aí o que começa a acontecer? Chegarem no meio ambiente e falam, não. Vocês não têm licença ambiental? Tem que fazer licença prévia, licença de instalação, licença de operação, tem etapas nesse processo. Calma aí, você não pode, senão a gente vai tomar uma multa ambiental. Tipo, pode ter até operação embargada. Aí vem o professor de qualidade e fala assim, não, mas calma aí. Essa linha atende os requisitos tais, essa linha atende as especificações que a gente precisa, né, que são políticas da empresa. Né? Vem a área de negócio e fala assim, calma aí, mas vocês compraram, vocês fazer um business case, vocês não fizeram a avaliação de análise de retorno dessa linha no longo prazo, pô, como vocês fazem, entendeu? Então assim, você quando vai fazer uma mudança, você tem que escutar todas as partes, para quê? Para que você identifique todos os riscos também, todas as oportunidades, você perde muitas oportunidades quando você não faz isso, né? E vai encontrar pelo caminho obstáculos que você poderia ter visto e evitado. Então se você quer garantir que o seu projeto, a mudança, ou seja da natureza que for, seja de mudança de cultura, de uma implementação de uma nova tecnologia, de um novo software, de um equipamento, o que for, você tem que escutar todo mundo que vai ser impactado
para poder ter sucesso nesse projeto. Por isso, só 30% dos projetos de mudança têm sucesso. São entregues com os resultados que eram esperados. Às vezes o projeto é entregue com sucesso. Eu fui lá, implementei o sistema, implementei o equipamento, eu fiz a ampliação da estação de tratamento, eu fiz isso aqui, mas você aplicou a solução errada. Não era bem a solução que a gente precisava, porque você não escutou todo mundo. Você achou que já tinha todas as respostas. Bom, também para garantir que isso tudo aconteça com sucesso, tem que ter treinamento das pessoas, se envolve novas tecnologias, nova cultura, né, novos procedimentos, conhecimentos que as pessoas precisam ter, né, e, como eu já falei, ancorar isso na cultura organizacional, então isso tem que ser sustentado ao longo do tempo, e também você precisa monitorar. Você só vai saber se você atingiu o seu objetivo ou não, se você já definiu lá desde o começo como que você monitora esse atingimento. Então, qual é o meu objetivo? É reduzir o consumo de água? Então, como que eu vou medir isso? Vou medir pelo volume absoluto de água que que eu estou captando do poço. Meu objetivo é reduzir a geração de resíduos. Meu objetivo é mudar a maneira como as pessoas se comportam. Então, vou ter que achar uma medida para isso. E vou ter que monitorar isso ao longo do tempo para identificar se eu realmente atingi meu objetivo ou não. Não é a entrega material, né, mas sim a entrega do resultado que garante que é o sucesso de um projeto, de uma mudança. Eu não vou entrar também aqui no detalhe, mas quais são as principais barreiras que a gente encontra aí, tá? E isso eu vivo todo dia, tá, gente? Porque a gestão de sustentabilidade é basicamente uma área de gestão de mudanças, promovendo mudanças no negócio inteiro, desde a governança do negócio até lá o mínimo detalhe da operação. Então, essas são as principais barreiras, são aquelas que a gente encontra com 90% do público em alguma forma, tá? Então, confusão, não entendi o que está mudando, não entendi qual é o meu papel nisso, por que vocês estão fazendo, e aí a pessoa não tem como contribuir mesmo, ela não entendeu nem o que ela está fazendo ali, o que ela está fazendo na fila do pão. Então, vocês têm que, a gente pode evitar esse tipo de coisa com um bom planejamento. Tem a crítica imediata, essa aqui é a mais comum, tá, gente? Isso aqui é a principal barreira, crítica imediata. Então você tem que pensar bem como você vai abordar as pessoas para vender o seu projeto, para defender a mudança, né? Você tem que entender o que motiva as pessoas. Então, e cada pessoa envolvida às vezes é motivada por um interesse diferente. Então você tem que identificar o que motiva cada um para fazer a defesa, para justificar essa mudança, porque senão o que vem é a crítica imediata. A rejeição vem antes dela começar. E aí, para você tirar uma rejeição, é igual ranço. Quando você pega, é difícil superar, né? Tem a negação, assim, a pessoa finge que não mudou, né? Fala, agora eu vou fazer um sistema, a pessoa vai lá e continua fazendo Excel, mas ela simplesmente ignora. Isso aqui é a lista de um autor, tá, gente? Tem outros autores trazem outras barreiras organizadas de maneira diferente, tá? Mas essa aqui é o que eu achei mais didático. A mais perigosa, não é a mais comum, mas a mais perigosa, na minha opinião, que eu já vi muitas vezes, é a obediência maliciosa. Então, quando você não tem uma mudança bem planejada, baseada em cultura, baseada em comunicação, né? Você não envolve as pessoas, não escuta elas, o que acontece? Vem aquele top-down, que a gente chama, né? Vem uma ordem de cima. O chefe falou, tem que implementar o projeto e acabou, é sua meta, você tem que fazer. E não me reclame. Se não entregar, não tem bônus esse ano. O que vai acontecer? A pessoa vai visualmente aceitar e depois ela vai simula, né, uma concordância e depois ela não muda. Ou ela até sabota o projeto, que é pior ainda, tá? Acontece muito. A pessoa está ali com você, não, vamos embora, vamos juntos, isso aqui, mas ela não concordou com a mudança de verdade. Ela está fazendo isso porque ela precisa fazer, porque senão ela vai ser criticada, ela vai ser martelada se ela falar que não aceitou, que não concordou. Mas saiu ali da sua frente, ela não faz nada para que o projeto aconteça. Né? Ou às vezes faz até contra, até sabota o projeto. É muito comum. Então, mais do que eu gostaria. Tem um acordo fácil, raríssimo, tá, gente? Apresenta pouca resistência. Não, porque ele também é um aspecto negativo, né? Assim, impede a realização do que está sendo acordado. Então, isso aqui é também que eu fiz a sabotagem, né?
pessoa, não, imagina, tal, mas no fundo ela está trabalhando na direção contrária. A deflexão, que a pessoa perde o interesse, perde o foco, né? Isso aqui normalmente é uma falha de governança, tá? Se você tem uma boa governança, você mantém as pessoas engajadas, você mantém as pessoas com foco no projeto. E o silêncio, aquela pessoa que realmente te ignora. Você manda e-mail, manda SMS, liga para a pessoa até fala assim, não, vou te responder sim, e continua no silêncio. Você nunca consegue o que você precisa da pessoa. Acontece muito também, infelizmente. Tá? Então, se você não entender esses aspectos humanos aqui, você vai barrar isso no dia a dia, e às vezes você vai cair na falha que é de tentar dar uma carteirada, vou lá falar com o chefe do cara, vou não sei o que lá, e às vezes tem outros caminhos muito mais eficazes para você engajar as pessoas, e normalmente você já resolve isso na parte do planejamento. Tá? Então, gestão de mudanças é uma coisa que a gente tem dificuldade nas empresas, tá? Porque principalmente empresas, como você comentou muito bem, né? As empresas familiares, porque ela já tem toda uma cultura já que envolve inclusive a cultura da família, o jeito da família de conduzir as coisas, normalmente muito mão na massa, né? Pega, faz e depois se tem problema a gente resolve. Então, mudar isso envolve um pouco o ego das pessoas, né? Você tem que dar gestão de ego, é uma parte do meu dia importante, assim, né? Gestão de gestores, eu falo. A gente tem que gerenciar os nossos gestores. A resistência que eles vão ter também ao que a gente está provocando, mostrando de necessidade. Olha, isso aqui tem que mudar. Só que você está falando isso para os seus chefes, né? Para o dono da empresa. Como você supera uma resistência dessa quando o cara é um acionista, que já faz isso há 30 anos? Então, é muito difícil. Mas você tem que realmente mostrar que aquilo é necessário para a sobrevivência, qual é a relevância para o negócio. Tem que ter estratégia para fazer isso. Então não adianta você achar que tecnicamente você vai lá, não, vou mostrar por A e mais B que o número melhor, o cara vai falar, não quero. Pum, acabou. Vai morrer aí esse projeto. Tá? Então tem muita política, né, também em tudo que a gente faz. Qual é o objetivo disso tudo, né? Enfim, para a gente mudar o material, a gente tem que mudar o cultural. Acho que isso deve ter ficado claro para vocês ao longo da apresentação. Então, a gestão de mudanças só acontece com uma mudança cultural. Peterson, vou te pedir um favor aqui. Agora já são 8 horas, né? Daqui a pouquinho eles vão ter intervalo, 8h20. Então, se você puder deixar um espacinho aí, nós temos aqui nesta turma 9, neste grupo grande aqui, nós temos 9 grupos, né, que estão divididos aí, com cada um com o seu projeto, e talvez eles gostariam também de fazer aí alguma pergunta para melhorar o trabalho deles, né? Perfeito. E eu tenho certeza que eu vou embora e eu não estava monitorando o horário, tá? O seu conhecimento aí sobre a área, né, eu tenho certeza que é muito maior do que o meu, né? E ainda mais dentro da gestão dos gestores, como você mesmo comentou, né? Eu sempre que trabalhei na indústria, trabalhei sempre naquela área tática, né? Então, talvez isso daí ajude também eles. Alguns dos grupos estão planejando fazer palestras para jovens, né, do ensino médio ou do ensino fundamental, e talvez alguma dessas histórias aí que você contou façam parte aí da palestra deles, né, de alguma forma, como exemplo. Então, se você puder reservar um tempinho aí para eles poderem perguntar alguma coisa também, eu agradeço. Esse é o último ou penúltimo slide. Essa é a boa notícia.